Olá, artistas! Meu nome é João Pedro e hoje eu vou fazer uma releitura de duas obras do pintor e escultor Michelangelo. As duas obras que eu vou me inspirar para fazer a arte de hoje é A Criação de Adão e A Criação de Eva. Para quem não conhece, Michelangelo foi um pintor e escultor nascido em 6 de março de 1475. Bom, eu vou contar a história dele bem por cima, a história assim das pinturas que eu vou fazer a releitura e afins, bem por cima, porque assim, não sou professor de história, tá? Esse canal é de desenho, não é de história, mas também tem cultura, então eu vou contar bem por cima do meu jeito. Basicamente, o Papa da época queria pintar a Capela Sistina, e aí ele chamou Michelangelo, sendo que Michelangelo até então era um escultor. Ele era melhor em esculpir coisas, esculpir obras, né? E aí ele disse, não tô afim não de pintar a capela não, anjinho. Porque eu sou um escultor, não sou um pintor. Se eu pintar isso aí vai ficar horrível, eu não quero pintar. E o papai disse, você vai pintar assim. Aí ele pegou e disse, não vou não, porque aí ele achou que eram os inimigos dele que estavam querendo tramar contra ele, pra ele fazer uma coisa bem feia e todo mundo rir dele. Aí o Papa disse, você vai? Ele disse, vou não. Aí o Papa disse, vai. No final das contas ele foi lá e pintou. O Papa queria que ele fizesse só alguns desenhos assim, sabe? Uma coisa bem simples. Ele pegou, pintou a capela inteira, fez um monte de cena bíblica e arrasou. Disse que era só um escultor, quando foi no final das contas, pintou foi tudo. Se fosse assim, meu, até eu queria ser. Aí ele foi lá, né, e pintou o teto da Capela Sistina inteiro. Tá até hoje lá, a coisa mais linda. Sendo que uma das obras que mais ficou famosa, pelo que eu sei, foi A Criação de Adão. Essa que eu vou deixar aparecendo na tela. Acho que todo mundo já viu essa obra, pelo menos alguma vez. Nem que seja uma releitura dela, mas essa obra é muito famosa, que é uma das obras que ele fez no teto da Capela Sistina. Essa foi uma das obras que eu me inspirei para fazer essa releitura. Eu usei essa obra para fazer a releitura, como vocês estão vendo aí. Mas além dela, eu também usei uma que não é tão conhecida, que é A Criação de Eva. Eu acho que essa obra não é tão conhecida porque ela não é... Tipo, a de Adão tem mais uma técnica, ela é mais bem feita mesmo. Não que a de Eva também não seja bem feita, mas a de Adão tem uma técnica maior. E eu resolvi pegar essas duas obras, A Criação de Adão e A Criação de Eva, e unir em um desenho só. Fazer os dois juntos, sendo criados pela mão de Deus. No meu desenho, no caso, vocês vão ver aí que eu só faço só a mão de Deus, não faço ele completo como tá na obra, porque, assim, ninguém sabe exatamente como Deus é, né? E a galera sempre faz ele sendo um velho, e eu não quis fazer assim, então eu fiz ele como uma mão no meu desenho, como vocês vão ver aí. Como dá pra perceber claramente, eu mudei vários elementos no meu desenho, mesmo que eu tenha adicionado novos, os que são iguais das obras, eu meio que mudei, como o Adão e a Eva mesmo, eu mudei os traços dele, mudei várias coisas, porque como eu falei, é uma releitura. Releitura, pra quem não sabe, é quando você pega algo original de outra pessoa e interpreta de uma nova forma. Então eu dei uma mudada tanto no Adão quanto na Eva das obras de Michelangelo. Adão, por exemplo, na obra dele tem músculos bastante definidos. Eu até mantive isso no meu desenho, mas ao invés de fazer ele com a barriga completamente chapada, eu coloquei um buchinho nele com algumas dobrinhas, porque ninguém merece, né? Só gente magra sendo representada nas obras de arte. Já em Eva, eu decidi fazer ela com o cabelo bem cacheado, bem volumoso, que eu simplesmente amei. Modéstia à parte, mas eu acho que esse cabelo foi o cabelo cacheado mais bonito que eu já fiz. E além disso tudo, eu coloquei novos elementos na obra, referentes ao Jardim do Éden, como a Árvore do Fruto Proibido e a Serpente, que estão em outra obra de Michelangelo, mas não exatamente nessas que eu citei. E também eu fiz uma plantinha ali embaixo, que pra quem não sabe, essa plantinha se chama Costela de Adão, que é uma referência ao acontecimento de Gênesis, né, que Deus tira a costela de Adão para a criação de Eva. E eu particularmente acho isso muito interessante e decidi colocar a plantinha que tem esse nome para fazer essa referência. Inclusive, eu fiz Adão e Eva sendo criados juntos para dar um sentido de igualdade, porque muita gente diz que Eva, por ela ter sido criada da costela de Adão, ela é meio que inferior a ele. Eu particularmente não acho isso, muito pelo contrário. Eu acho que isso torna eles interligados, já que a costela de um tá no outro e afins.
E pra mim isso torna eles únicos e igualmente importantes. Comecei a pintar a pele deles e, como claramente dá pra ver, eu fiz eles negros ao invés de brancos, como é na obra original. E por que isso? Porque nas obras antigas renascentistas e ainda nas de hoje não se tem o protagonismo negro. E na minha obra tem protagonismo negro sim, então eu quis colocar eles negros. Mas além de uma questão assim de pintura mesmo, de querer fazer pessoas negras, isso também é uma questão biológica, porque faz muito mais sentido que Adão e Eva tenham sido negros. Porque, em questão da biologia mesmo, os genes negros são dominantes e os genes brancos são recessivos. Então, é muito mais fácil que pessoas negras gerem pessoas brancas, ou seja, que Adão e Eva, que eram negros, gerem pessoas brancas do que eles sendo brancos que gerassem pessoas negras. Meio que isso é quase impossível. Então faz muito mais sentido que eles tenham sido negros por conta disso, por uma questão biológica. Eu vi isso em algum lugar na internet, não sei exatamente qual, mas é isso, sabe? Então também é uma questão da ciência, é uma questão que faz mais lógica. Mas mesmo se não fizesse lógica, eu ia fazer eles negros. E vocês estão vendo aí também que eu pintei Deus amarelo. Calma, eu pintei ele amarelo porque eu não quis fazer ele com um tom de pele normal de humano. Eu quis fazer ele como se fosse uma luz. Então agora pode estar um pouquinho estranho na pintura, mas depois eu vou colocar sombras e eu vou colocar coisas. E vai ficar lindo, ele vai ficar uma luz reluzente, como eu imagino que ele seja. E é isso. Deus vai ser uma luz reluzente no meu desenho. Como eu falei pra vocês, eu quis adicionar novos elementos nesse meu desenho. E um deles foi que eu não quis fazer o fruto proibido sendo uma maçã. Eu não fiz uma árvore de macieira aí, como vocês estão vendo. Porque eu acho que a maçã tá muito manjada já. Todo mundo faz a maçã sendo um fruto proibido. E ninguém sabe exatamente qual fruta foi. Então, ao invés de fazer uma maçã, eu fiz um pêssego. Porque eu particularmente acho o pêssego mais bonitinho. Ele é mais aesthetic. E além disso, é porque também, convenhamos, o pêssego lembra mais uma coisa, sei lá, uma coisa proibida, pecado. Enfim, não vou falar sobre isso, mas vocês entenderam. Summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. These crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will. Eu vou falar um pouco sobre o processo do desenho, os materiais que eu usei e afins. Basicamente, eu pintei ele com guache diluído em água. E a folha que eu usei foi uma folha de gramatura 100. E eu acho que essa folha não é exatamente apropriada para pintar com guache diluído em água, mas pra mim dá muito certo. Pra mim é uma folha até boa. E eu consigo pintar e ficou tranquilo pra mim. Então eu pintei com a folha de gramatura 100 com guache diluído em água. Depois de usar guache diluído em água, eu usei caneta esferográfica pra cobrir o desenho, pra fazer a line art. E além de usar caneta esferográfica preta, eu também usei algumas de outras cores, pra meio que não deixar a line art completamente marcada, porque preto deixa muito marcado. Então, por exemplo, na mão de Deus, que é uma mão amarela, eu usei a caneta amarela, pra não ficar tão marcado. Fica marcado, mas não tanto quanto seria se eu usasse só a caneta esferográfica preta. Então, eu revezei, assim, as canetas esferográficas que eu uso, e é isso. E além disso, eu também usei lápis de cor pra dar algumas finalizaçõezinhas nas sombras, e deixar mais vivo, sei lá. Usei lápis de cor e depois do lápis de cor usei uma caneta branca da Posca pra fazer alguns pontos de luz.
E foi assim que o meu desenho ficou. Eu espero que vocês tenham gostado tanto do vídeo, quanto da pintura, quanto das besteiras que eu falo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal. Isso me ajuda bastante, então por favor façam isso. E além disso, caso você queira ver outros desenhos meus, é só você me seguir no meu Instagram, Joper Duarte. É isso, beijo de luz e vazei!